Venha ver. O ar da cidade está cheio. Queria poder colher nele todos os dias de ontem e a noite de hoje que foi mal dormida. Meu nome é Leda Cartoon, eu sou escritora e estou na mira do Arte 1. É preciso contar uma história, encontrar as pontas dos fios soltos e juntá-las para dar lugar a um texto. É preciso porque te chamei para ver, mas não sei o que mostrar. Para mim, esse trabalho de escrita começa muito intimamente, sabe? Ele começa com diários. Começa com eu com 10, 11, 12 anos escrevendo muito diário, muito diário. E isso era uma forma de sair do tempo que eu estava e me ver em outros tempos e entender que o que eu estava vivendo se tornaria passado e que eu, no futuro, poderia consultar esse passado. Eu lembro de ter essa revelação, assim, de que a escrita seria uma máquina do tempo. E acho que é aí que eu também fui entendendo a matéria da minha escrita e aí que, aos poucos, os livros foram nascendo. Então, o meu primeiro livro, que chama As Horas do Dia, Pequeno Dicionário Calendário, é justamente uma vontade de definir o tempo. O Porto é o meu segundo livro e foram 4 anos escrevendo, o que é muito tempo porque são poucas páginas, né? A gente tem 100 páginas no livro. Como eu já tinha tudo escrito no computador, o que eu comecei a fazer foi copiar os textos num caderno, à mão. Eu ficava escrevendo ali no caderno e reescrevendo. Às vezes demorava uma semana para escrever 5, 6 linhas, porque eu ficava reescrevendo até chegar no lugar que eu falava, bom, é isso. Eu adoro dizer que esse livro é muito lento, inclusive ele tem um navio na capa não à toa, porque é essa viagem longa, lenta, ele é sobre isso também. Esse trabalho da paciência, esse trabalho do amadurecimento que está em outro lugar, é diferente de qualquer temporalidade mais imediata, mais ansiosa que a gente costuma estar imerso no dia a dia. Não me lembro direito de como foi essa manhã. Não me lembro como acordei ou de ter dormido. Esses últimos dias têm sido tão longos, nem que tivesse todos os dedos para contá-los, eu não saberia. Quando eu estava lendo Bruno Schulz, em 2014, fiquei completamente fascinada. E eu estava tão imersa naquilo que um dia eu acordei com uma frase pronta na minha cabeça, que era Bruno Schulz conduz um cavalo. Mas aí eu estava conversando com um amigo, depois de 3 anos que eu tinha escrito o conto. O meu amigo é o Danilo Hora, que escreveu a orelha do livro. Mas a história que o Danilo me contou, que me surpreendeu muito, é que foi encontrado numa parede, depois de muitos anos da morte do Bruno Schulz, um desenho no qual havia um homem conduzindo um cavalo. E aí eu não acreditei quando eu soube dessa história. E aí que eu falei, não, então esse conto precisa virar um livro. Bruno Schulz não só escreve, mas desenha. A gente tem que integrar essas duas linguagens dele. Se você olhar o livro, ele tem muitas imagens que conversam com as imagens do Bruno Schulz, tanto nos desenhos quanto no texto. O texto está o tempo todo falando de imagens que estão contidas lá nos livros do Bruno Schulz. E nos desenhos também. A gente nunca sabe se os desenhos estão seguindo o texto ou os textos estão seguindo o desenho, e a gente quis deixar isso muito nebuloso, porque eu acho que essa é a grande questão do texto. A primeira experiência que eu fiz com roteiro foi o curta-metragem Estação. E acho que roteiro sempre é um grande desafio para mim, talvez seja a coisa mais difícil que eu tenha feito até hoje, porque para mim a escrita sempre funcionou como fim. E fazer esse exercício de entender que a escrita, nesse caso, acontece para fora dela mesma, é um exercício de desapego também muito grande. A parceria com a Luísa Lian foi muito
orgânica também. A gente foi por causa de uma viagem que a gente fez uma vez, num Réveillon. Eu comecei a dar ideias, possibilidades, aí eu pus um verso, ela pôs outro. Aí quando a gente viu, a gente tinha feito uma letra que durava, eu acho que tipo, quase 10 minutos. E aí a gente falou, nossa, isso não é uma música só, isso são pelo menos 3 músicas. Aí a gente foi desentranhando as músicas dentro do que a gente tinha feito. E isso virou 3 músicas que estão no disco novo dela.